Olá, boa noite, Deus abençoe cada um dos irmãos. Está começando, dando início a esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nessa quarta-feira, nós vamos estar abrindo nossa Bíblia no Salmo 150. Salmo 150, nós vamos ler esse salmo todo. Esse texto nos prepara para um momento onde nós vamos falar com Deus, vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do nosso Deus, antes de cantarmos louvores também. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus do seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Nós louvamos ao nosso Deus, nós bendizemos ao nosso Criador e nós vamos falar com Ele nessa hora. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do nosso Deus nessa hora. Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, a nossa vida diante do Teu altar, certos que somos pecadores, mas também certos que o Senhor é um Deus, além de ser grandioso, tremendo, santo, todo-poderoso, é um Deus que inclina os seus ouvidos para escutar a nossa voz, inclina os seus ouvidos para falar conosco. Nós somos gratos a Ti por isso, Pai. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que a Tua palavra hoje encontre terreno fértil em nossas vidas, que nós possamos crescer e aprender, ó Pai, da Tua santa palavra. Pai eterno, abençoe cada família, cada pessoa, Senhor, que está participando desse culto, que em nome de Jesus o Senhor possa mostrar realidades novas do Senhor para cada um de nós. Nessa noite, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, nós vamos cantar agora, vamos estar cantando louvores ao nosso Deus nessa hora. Vamos estar louvando a Deus.
pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças e te dar. Bom, meus irmãos, nós estamos meditando na primeira carta de Pedro, capítulo 2. A gente já está no capítulo 2, nós estamos fazendo uma exposição, bíblica da primeira carta de Pedro, a carta da esperança, onde a gente tem aprendido realidades sobre santidade, sobre amor e sobre espiritualidade, como que um cristão deve se portar em meio à sociedade que o cerca, em meio à vida. E hoje não vai ser diferente, o apóstolo Pedro nos ensinando aqui nessa epístola. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do verso 11 ao verso 25 da palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, do verso 11 ao verso 25. Depois você mantém a sua Bíblia aberta, a gente vai estar acompanhando verso a verso aqui o que o apóstolo Pedro tem a nos ensinar como igreja nos nossos dias. Diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro 2, do verso 11 a 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Servos, sede submissos, com todo temor, ao vosso Senhor, não somente se for bom e acordado, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência contra Deus. Pois, que glória há, se pecando, sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje.
quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estavas desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez nessa hora. Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, ilumina nossa mente, o nosso coração, para que a Tua Palavra encontre terreno fértil em nossas vidas e que ela cresça, frutifique e que nós possamos viver uma vida sempre conforme a Tua Palavra e o Teu querer. Endireita as nossas veredas, ó Pai, nos use conforme a Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a ser obedientes como o apóstolo Pedro nos ensina na sua carta, para que nós possamos viver, ó Pai, conforme o Teu querer. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, quando a gente lê esse texto, a gente observa algumas realidades. Aqui o apóstolo Pedro ele tem várias temáticas, né? E quando ele está falando aqui, nesse trecho, ele está falando sobre submissão. Submissão não somente a Deus, mas submissão também à lei, à ordem, à realidade que nos cerca, que a gente vive também de modo geral. É disso que ele está falando aqui, é disso que quando a gente lê, eu vou dar algumas temáticas dessa sessão da carta de Pedro. Primeiro, do verso 11 e 12, ele está falando, ele faz um apelo, e a gente vai ver um pouco disso. Do verso de 13 a 15, ele está falando sobre obediência, aqui a essa autoridade instituída pelo próprio Deus. Do verso 16 e 17, ele está falando sobre a liberdade do cristão. Nos versos 18 a 20, ele fala sobre o comportamento exemplar que o cristão deve ter em meio à sociedade. Do verso 21 a 25, ele fala sobre o supremo pastor, sobre o bispo maior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele sofreu, ele morreu, e no verso 25 ele encerra essa sessão falando um pouco sobre a questão desse chamado de volta que Jesus Cristo nos faz a viver uma vida conforme a vontade dele. Mas vamos lá então, que apelo é esse que o apóstolo Pedro faz? O verso 11 e 12 da Palavra de Deus, mantenha sua Bíblia aberta, a gente vai ler de novo esse verso e a gente vai estar caminhando nesses versos aqui. No verso 11 e 12, então, ele faz um apelo. Não sei se vocês notaram, ele está falando sobre, com toda a sua carta, ele está falando sobre santidade, sobre o que pode nos dar esperança. E de fato o que pode nos dar esperança em meio às tribulações da nossa vida é ter uma vida em santidade. Essa é a maior conclusão que o apóstolo Pedro consegue chegar na sua carta e durante a sua própria vida. Então o verso 11 e 12 ele reitera mais uma vez: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Por que ele fala isso? Porque os cristãos estavam em diáspora. Aqui o apóstolo Pedro está falando sobre uma das primeiras perseguições que a igreja teve. A perseguição de Nero, uma perseguição que foi cruel com o cristianismo, e ele estava então falando a essas pessoas. Inclusive o apóstolo Pedro morreu durante essa perseguição aos arredores de Roma. Então, aqui ele está falando para pessoas que tinham sido viraram escravos. Eles estavam falando sobre pessoas que estavam sendo açoitadas, pessoas que estavam sendo perseguidas, pessoas que estavam perdendo a sua esperança na vida. E é justamente por isso que ele escreve essa carta falando: olha, a sua esperança não está nas coisas desse mundo. A sua esperança deve estar
em Deus, em Jesus Cristo. E aí ele fala: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Por quê? E aqui tem uma conotação dupla. Peregrinos e forasteiros que sois, porque eles estavam distantes da sua casa física, mas também distante, como nós estamos, distante do nosso lar espiritual. Então nós somos forasteiros aqui nessa terra. É disso que o apóstolo Pedro também está dizendo. Forasteiros que sois, verso 11 ainda. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Depois ele fala sobre o comportamento exemplar, mas vamos pegar aqui que paixões carnais são essas. São os pecados desse mundo. Aqui o apóstolo Pedro está falando assim: olha, vocês não podem ser contaminados com os pecados desse mundo, porque existe uma guerra. Que guerra é essa? Que fazem guerra contra a alma. Então o pecado, o nosso pecado faz guerra contra nós mesmos, contra a nossa alma. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. E ele diz que nós devemos nos abster. O que é abstenção? É deixar de lado. A abstenção, na realidade, na literalidade da palavra, quer dizer que nós somos completamente inclinados a fazer aquilo, o pecado, no caso, as paixões carnais, só que não conseguimos deixar de fazê-lo sozinhos, só com Deus e com a ajuda da igreja, dos irmãos, etc., mas principalmente da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E também a abstenção aqui quer dizer que é possível deixar de fazer pecado. E nós não devemos pecar diariamente no sentido do mesmo pecado. Certo? É isso que o apóstolo Pedro está tentando nos ensinar aqui com essa palavra de abstenção. É como se a gente, e aí eu posso usar essa ilustração também, é como uma pessoa viciada em algo. Ela deve ter a consciência desse vício de alguma coisa, a bebida, drogas ou seja lá qual for o vício. Ela deve ter a consciência desse vício e saber que esse vício faz mal e deve se abster dele. É a mesma coisa que o apóstolo Pedro está falando com relação ao pecado, com relação às paixões carnais que ele está dizendo. Então a gente deve ter a consciência dessas paixões carnais e deve se abster de cometê-las, de fazer esse pecado, certo? Que faz guerra contra a nossa alma. Ou seja, existe uma guerra espiritual, meus irmãos, do corpo, das paixões desse mundo, das paixões carnais com a nossa alma. Não é? E o verso 12, então, ele segue: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-se em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, mantendo exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios. O que isso quer dizer? Um cristão, e é isso que o apóstolo Pedro está sintetizando aqui nessa sessão, principalmente do verso 11 ao verso 17, que nós precisamos, e esse é o apelo dele, o verso 11 e 12, ele está apelando, que nós precisamos ter um exemplar procedimento de cidadão também, de cidadão não só respeitando as leis da nossa terra, como também as leis que a palavra de Deus nos ensina. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Não adianta um cristão desrespeitar as leis da Bíblia e respeitar as leis que existem em vigor, e não adianta o cristão desrespeitar as leis e respeitar a Bíblia. É preciso os dois. Preciso os dois juntos. É isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando. E ele vai falar coisas mais sérias aqui.
Ele vai dizer que outras coisas que a gente vai caminhar um pouquinho mais para frente. Então, a gente não deve ter um procedimento conflituoso com os gentios. Quando ele fala gentios aqui, a ideia é como eles estavam vivendo em outras culturas, principalmente os judeus. Ele estava dizendo aqui para os cristãos judeus da época, olha, existe uma cultura em vigor no mundo que não é a cultura de vocês. E vocês não podem absorver a cultura deste mundo, mas também não podem viver contrário a essas pessoas, e vocês devem ter um comportamento exemplar para que quando as pessoas olharem para vocês, é isso que o verso está dizendo, elas possam, mesmo que alguém fale que vocês são malfeitores, estão perseguindo vocês, as pessoas olhem e pensem, opa, eles não são tão malfeitores como alguém disse. Eles têm uma vida diferente. Eles têm um caráter exemplar. Eles são pessoas que são justas e sérias, que respeitam as leis. É disso que o apóstolo Pedro está dizendo. Então, mantendo o modo exemplar do vosso procedimento no meio dos gentios. É lógico que tudo isso que o apóstolo Pedro está dizendo refere-se a duas realidades. Uma, a realidade das coisas desse mundo. Nós temos que ter um modo exemplar de vida, ou seja, devemos pagar nossos impostos em dia, devemos pagar nossas contas em dia, devemos deixar o nosso nome limpo, nós devemos ter um caráter exemplar com relação ao nosso caráter mesmo de vida. Nós devemos respeitar o nosso casamento, respeitar os nossos filhos, educar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Nós devemos, como eu falei, pagar os nossos impostos, nós devemos respeitar as leis, nessa conotação. E também, no nosso caso como cristãos, também um caráter exemplar de modo espiritual. Nós devemos ter uma vida devota, santa, separada dos pecados deste mundo. Não é? O verso segue aqui, o verso 12. Para que, naquilo que falo contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, aqueles homens que um fala com o outro, o cristão é malfeitor naquela época. As pessoas observando falam assim, como assim? Mas ele tem uma vida, um caráter ilibado. Ele vive de forma plena, de forma justa. E isso glorifica a Deus, porque nós só conseguimos fazer isso por causa da ação do Espírito Santo de Deus em nós. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Então, o verso 11 e 12, ele faz esse apelo. Qual apelo? Para que nós não nos contaminemos com as paixões deste mundo que militam contra a alma. Ou seja, nós devemos nos abster dessas paixões e viver um modo exemplar a nossa vida. É esse apelo que o apóstolo Pedro faz para aqueles cristãos naquela época e nos faz nos nossos dias. É disso que o apóstolo Pedro está nos ensinando. Então, essa parte A, a gente falou. Do verso 3 ao verso 17, a gente vem com, vamos dizer que essa parte A, o verso 11 e 12, vai falar uma introdução sobre o que ele queria falar, né, o que ele quer falar. E aí ele começa a dizer, discorrer mais lentamente, vamos dizer assim, do verso 13 ao verso 17, com relação a essa questão desse modo exemplar, dessa questão da instituição, do governo e etc. Diz assim o verso 13, vamos olhar aqui comigo. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, 14, quer as autoridades
como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Verso 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. O que ele está dizendo aqui? Sintetizando em uma palavra, do verso 13 ao verso 15, ele fala sobre obediência. O que ele está dizendo aqui é que um cristão deve se sujeitar às leis conforme está descrito aqui na palavra de Deus. E às vezes a gente, vendo a sociedade como está, a gente muitas vezes não tem feito isso. Sujeitando-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele. Ou seja, aqui ele está dizendo o seguinte: respeitem o governo estabelecido da onde você mora. Respeite os seus governantes, seja ele quem for. E aqui, respeite-os, como o verso mesmo vai dizer, por causa do Senhor. Não é por causa do que ele fez ou deixa de fazer, mas é por causa do Senhor. E aí, no meio da vida que a gente está vivendo, no meio de uma polaridade política que a gente vive, lados, alguns de esquerda, outros de direita, outros de centro, ou sabe-se lá o que, nós precisamos, mesmo sendo um governo de esquerda, respeitar as nossas lideranças, sendo um governo de direita, respeitar as nossas autoridades e líderes. É exatamente isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando. Isso quer dizer que nós seremos bobos como cristãos? Não. Isso quer dizer que nós não devemos nos posicionar como cristãos? Não. Isso quer dizer que toda lei deve ser respeitada? Não. Isso quer dizer que nós devemos respeitar enquanto essas autoridades estiverem respeitando os princípios bíblicos, tanto na igreja como fora da igreja, nós devemos respeitar. Mas o texto bíblico é bem claro, que a gente vai ler sobre isso. A revolta, a guerra, a dissensão, o falar mal, o xingar, o agredir, o ser intolerante não é uma coisa de Deus. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. O apóstolo Pedro está nos ensinando a que nós devemos respeitar, e se existe algo que fere a nossa fé, se existe algo que fere os princípios bíblicos, existem também meios legais para se tratar desses assuntos. Não é baseado na guerra, é baseado no que a palavra de Deus nos ensina. É isso que a palavra de Deus está nos falando aqui, nessa noite. Então nós devemos, e olha que a palavra aqui que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte: sujeitai-vos, ou seja, esteja debaixo da autoridade instituída humana. É disso que ele está dizendo. E muitas vezes o que a gente vê, não no meio da igreja, como na sociedade, é o desrespeito às autoridades instituídas. Quais são as autoridades instituídas no seio da igreja, por exemplo? Instituídas por Deus: pastores, presbíteros, diáconos, lideranças levantadas pelo conselho da igreja. O conselho também é uma autoridade instituída, a junta diaconal é uma autoridade instituída, e isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos respeitar.
nós devemos nos sujeitar a essas autoridades. E conforme a palavra de Deus nos ensina, devemos, é até sério isso, devemos nos sujeitar a essas autoridades tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Vamos parar aqui nessa questão do castigo para os malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Uma outra aula, mais para frente um pouco, uma outra meditação, eu vou estar falando sobre a questão da justiça e da questão do julgamento. Porque existe uma moda hoje em dia de falar: não julgueis para que não sejam julgados. A Bíblia ensina que nós não podemos julgar uns aos outros. Não é bem isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós devemos julgar sim. E aí nessa aula que eu vou tratar sobre isso, eu vou dar todas as diretrizes dessa questão do julgamento. Porque o conselho julga casos. O conselho, a nossa vida é baseada muito em julgamento do que é certo e do que é errado. E o juiz, a base do que é certo e do que é errado, não são as nossas próprias opiniões do que é certo e do que é errado. É a Bíblia. A Bíblia é a base para julgamento do que é certo e do que é errado. Então, toda vez que nós ferimos algum princípio da Bíblia, toda vez que nós, vamos dizer, não nos abstemos das paixões carnais, como está lá descrito no verso 11, nós somos passíveis de julgamento. Nós somos passíveis de disciplina no caso da igreja. E isso é muito sério. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo é exatamente isso. A partir do momento que nós temos uma vida exemplar na sociedade, nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas, respeitar as leis dessas autoridades e respeitar também, quando erramos, cumprir a pena paga, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte: olha, a partir do momento que vocês vivem no local, que vocês estão residentes ali, isso tanto na igreja quanto na sociedade, vocês devem se submeter às leis locais, tanto da igreja quanto da sociedade. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. E aceitar os castigos para malfeitores e também o louvor para aqueles que praticam o bem. Em suma, o que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte: o verso 15 vai sintetizar isso: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. O que ele está dizendo aqui? Às vezes a gente quer pagar mal com mal. Às vezes a gente recebe uma penalidade e, em vez de glorificar a Deus por causa dela, nós queremos ter uma reação contra ela. E aqui o texto está nos ensinando que é o seguinte: se a gente vive na prática do bem, nós emudecemos a ignorância dos insensatos. Ou seja, vamos pensar um pouco comigo. Se a gente não vive a prática do bem, não vive, né? Nós só teremos a ignorância dos insensatos. Mas se nós vivermos praticando o que é bom, o que é de bem, ou seja, o que a palavra de Deus nos ensina, nós deixaremos esses insensatos e ignorantes, como
o apóstolo Pedro está nos ensinando? Imudecidos, porque eles não poderão nos acusar de absolutamente nada. Estão compreendendo? É isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando para a sociedade e para as nossas vidas, no cotidiano. Não é? Então, se a gente sintetizar em uma palavra aqui, do verso 13 ao 15, a palavra é obediência. Do verso 16 e 17, ele vai falar sobre uma liberdade. Olha o que ele vai dizer. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos repetir. Como livres que sois, nós mesmo em cadeias, nós somos livres. Porque a nossa liberdade não está limitada com as questões de temporalidade nem de paredes. Porque a nossa liberdade está em Cristo. Mesmo livres, nós podemos adorar, cantar, nem que seja na nossa mente, e viver uma vida conforme a vontade de Deus. Mas a gente não pode usar essa nossa liberdade como pretexto de ser malicioso com o nosso próximo, de ser malicioso com o nosso irmão. Ou, em outras palavras, o que ele está falando aqui é uma questão da liberdade de confiança. Porque nós não podemos ultrapassar e falar assim, nós somos cristãos, então todo mundo confia na gente e usar isso como pretexto para ser malicioso com alguém. Mas vivendo como servos de Deus. Verso 17 é o que a gente deve viver como servos de Deus. E aí ele vai dizer, tratai todos. Aqui quando ele fala todos, são todos. Todos com honra. Tratai todos com honra. Os de dentro da igreja, os de fora da igreja, ao rei, no caso aqui, a nossa liderança, honrar. Quer dizer respeito. Respeitar. Com honra, amai os irmãos. Nós devemos amar o nosso irmão da igreja. Temer a Deus e honrar, respeitar as autoridades, no caso aqui, o rei. Então, quando a gente pensa nessa questão da liberdade, nós devemos pensar nessa questão de que o que a gente faz com a nossa liberdade. Nós somos livres, então eu posso fazer o que eu quiser. Não. Nós somos limitados a fazer o que a palavra de Deus nos ensina. Então isso não é liberdade. É. Porque o viver as paixões desse mundo, as paixões dessa carne, isso nos prende. Isso não é ser livre. Porque o vício não é liberdade. É disso que o apóstolo Pedro está falando. Então a gente falou sobre esse apelo, verso 11 e 12. A gente falou sobre essa autoridade que nós devemos respeitar. Está descrito do verso 13 ao verso 17. E aí ele volta à temática da questão de viver de modo exemplar, que é do verso 18 ao verso 20. Diz assim a palavra de Deus: servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e acordado, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Aqui ele está falando sobre servos, escravos. A palavra servo quer dizer escravos também. Como o título aqui diz, na minha Bíblia está assim: a vida exemplar cristã. 2 pontos. Deveres dos que prestam serviços a outrem. Ou seja, muitas vezes nós somos prestadores de serviços a outra pessoa.
a instituições. Eu trabalho como técnico em radiologia, eu presto serviço a uma instituição. O que está dizendo aqui? Sede submissos. É o seguinte, qual é o meu horário? Meu horário é eu estou trabalhando hoje de 8 a meio-dia e de 8 a 1. De 8 a 1. Então eu não posso roubar. Eu não posso chegar lá às 8h30. E nem posso sair meio-dia e meio. Se o meu horário é de 8 a 1, então meu horário estabelecido é de 8 a 1. Certo? Então eu devo ser submisso. É essa submissão também que ele está dizendo. Com todo temor ao vosso Senhor. No caso aqui é a instituição. Ah, mas eu não trabalho ainda, eu só estudo. Então você deve ser submisso aos horários e à dinâmica da sua escola, faculdade, etc. Ou seja, matar aula é pecado. É exatamente isso. Colar, se o professor não autorizar, entre aspas, né, a consulta, é pecado. E outras coisas mais. Isso aqui também serve para a questão de filhos e pais. Porque os filhos devem se submeter à disciplina dos seus pais, né? Aos seus senhores. Não somente se for bom e acordado, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Ou seja, você faz tudo certo. Você cumpre suas tarefas, só que mesmo assim, esse senhor, esse patrão, essa empresa, ou seja lá o que for, ele é perverso. Aqui o apóstolo Pedro diz que nós devemos suportar isso, ser submissos a isso, mesmo assim. E ele vai falar o porquê disso, no verso 20. Acompanha comigo aí. Pois que glória há, se pecando, sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Ou seja, a pergunta dele é a seguinte: nós fazemos tudo de errado e somos punidos. E aí a gente tem paciência, porque afinal de contas a gente fez coisa errada e merece a punição. Não é isso? E aí ele faz outra pergunta: se entretanto praticais o bem, ou seja, eu fiz tudo certo, eu cumpri todos os meus deveres, mas mesmo assim sois igualmente afligidos, ou seja, sou esbofeteado e sou afligido, e o suportais com paciência, ou seja, fiz tudo certo, mas mesmo assim estou sendo punido, e eu suportar com paciência, isto é grato a Deus. Isso é grato a Deus. E, queridos, quando a gente pensa nesse comportamento exemplar, o que ele está querendo dizer é o seguinte: que sendo certo ou sendo errado, nós devemos continuar com o nosso comportamento exemplar diante de Deus e diante dos homens, diante da empresa onde a gente trabalha ou diante da nossa vida como cristão. Comportamento exemplar. E parece que o apóstolo Pedro bate nessa tecla sempre, da santidade, do respeito a Deus, do comportamento exemplar. E ele vai falar o porquê que nós devemos ter esse comportamento exemplar quando ele fala sobre Jesus Cristo. Ele está falando o seguinte: olha, se vocês são de fato cristãos, se vocês se dizem cristãos, a palavra cristão já diz pequenos cristos, então vocês devem viver como Jesus Cristo. E Jesus Cristo fez o seguinte, está lá descrito no verso de 21 a 25. Olha só como Jesus Cristo fez. Porquanto para isto mesmo foste chamados, ou seja, nós fomos chamados para sofrer esse tipo de coisas. Pois
que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ou seja, nós precisamos seguir os passos de Jesus Cristo, e Ele já nos deu, nos deixando esse exemplo, essa forma de vida para que cada um de nós o sigamos. E Jesus Cristo foi o quê? Esbofeteado, foi traído, foi torturado, foi morto, crucificado e etc. E nós devemos seguir esses passos. Verso 22. E olha a gravidade da situação, porque eu sou pecador e todo mundo que assiste também é. Mas Jesus Cristo não era. Verso 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, quando foi esbofeteado, afligido, como a gente leu lá em cima, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Meus irmãos, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: são duas realidades, duas situações. Uma, Jesus Cristo como um cordeiro mudo, foi esbofeteado, foi maltratado e foi ultrajado e não revidava com ultraje. Reiteradas vezes eu estou dizendo isso também, essa questão do ultraje, do revide. A palavra de Deus nos ensina, e reitero o que eu estou dizendo aqui, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos dar a outra face quando somos agredidos nessa. Nós devemos virar a outra face. A palavra de Deus nos ensina que se alguém pedir para caminhar uma milha, nós devemos andar 2. A palavra de Deus nos ensina que se alguém pedir a capa, nós devemos dar a túnica. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos perdoar 70 vezes 7. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos, a gente acabou de ler aqui, que nós devemos seguir os passos de Cristo, que não revidava. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas muitas vezes, tanto no seio da igreja como na sociedade, a gente ainda vive uma vida do toma lá da cá, onde se eu tomei, eu também vou dar. Se fizeram isso comigo, eu vou fazer com ele. É olho por olho, dente por dente. Não é. O que o apóstolo Pedro está ensinando aqui não é esse evangelho que é pregado por aí. Ele está dizendo que nós devemos seguir os passos de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Que passos são esses? Vou repetir o verso. O passo de que? Verso 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O que está dizendo aqui? Entregava-se àquele que julga retamente. Tem duas interpretações. Uma, entregar ao juiz. No caso da igreja, é falar com a autoridade da igreja, o conselho da igreja. E a igreja presbiteriana, ela funciona dessa forma. Então, eu fui ultrajado. O que a palavra de Deus nos ensina? Primeiro você deve ir à pessoa. Não é isso? Poxa, você me machucou, te peço perdão. Isso dentro da igreja. A pessoa não quis. É dever da pessoa pedir perdão, tá? Só para deixar a orientação. A pessoa não pediu, né? Então ele leva uma testemunha. A pessoa não quis pedir. Aí a pessoa leva à igreja, ao conselho da igreja. O conselho trata do assunto
E se a pessoa estiver contumaz nesse pecado, ou seja, se ela estiver não aceitando a reconciliação e também a tratativa dessa questão, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos tirá-lo da igreja. É por via de exclusão, de rol de membros. É isso que a palavra de Deus nos ensina. O que o texto está nos ensinando, que entregava-se aquele que julga retamente a Deus, primeiramente. E aqui está falando sobre juiz aqui da terra. Ou seja, o que o Pedro está dizendo, olha, existe alguém que trata desse assunto, que você está sendo ultrajado, mas você não deve revidar o ultraje. É isso que ele está dizendo. Verso 24 vai dizer, carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeiro os vossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aqui o apóstolo Pedro de novo sintetiza a obra de Jesus Cristo, dizendo quem foi Jesus Cristo, como nós devemos nos assemelhar e andar os passos deles. E ele vai dizer sobre essa questão de que ele levou sobre ele todos os nossos pecados no madeiro e foi morto, verso 24, cadê? Pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Quando a gente fala de cristianismo, a gente fala de vida eterna. Mas para a gente herdar essa vida eterna, é preciso que nós morramos para os nossos pecados. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele afirma literalmente, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça por suas chagas fostes sarados. Nós fomos sarados por Cristo. Nós fomos sarados por Ele. E esses sarados aqui quer dizer que nós somos libertos do poder do pecado e da morte sobre as nossas vidas. E uma vez que nós somos libertos do poder do pecado e da morte sobre as nossas vidas, nós devemos viver para a justiça, porque nós fomos sarados pelas chagas de Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando. Ele está nos ensinando que o sacrifício de Cristo, o sofrimento de Cristo, a morte de Jesus Cristo nos deu a liberdade de viver uma vida justificada, justa, seguindo princípios, normas estabelecidas tanto por Deus através da sua palavra, quanto por homens através de leis e outras coisas, e diretrizes de modo geral. E aí o verso 25, ele conclui essa sessão dizendo o seguinte: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pastor de ovelhas é aquele que cuida da ovelha, aquele que trata a ovelha, aquele que corta a sua lã, aquele que trata as feridas, aquele que acaricia, que brinca. E o bispo é aquela autoridade sobre elas. A ovelha tem essa conotação, como o apóstolo Pedro está dizendo, de entender que Jesus Cristo é o pastor, é aquele que cuida dela, e é o bispo aquele que exerce a autoridade sobre a vida dela. A autoridade tanto para
como ele mesmo diz aqui atrás, tanto para julgá-la, repreendê-la em amor, quanto para cuidar como um bom pastor. Meus irmãos, que esses estudos, essas meditações na carta de Pedro estejam surtindo efeito na vida de cada um de vocês. Eu estou gostando muito. Às vezes os textos são complexos mesmo, mas esse texto aqui é bem bacana, porque ele fala sobre essa questão de respeitar as autoridades. Esse apelo do verso 11 e 12, falando de uma vida exemplar, de que nós devemos nos abster das paixões desse mundo e dali para frente nos sujeitar às autoridades, às leis, às diretrizes, a ser servos submissos ao nosso patrão, ao nosso chefe, ao nosso líder. E por que isso tudo? Porque Jesus Cristo, mesmo afligido, ele, como a palavra de Deus mesmo diz, ele foi como uma ovelha muda e morreu numa cruz por nós. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos seguir os passos dele, os caminhos de Cristo, para que nós também sejamos abençoados por esse Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, sua caminhada. Nós vamos orar mais uma vez, colocando a nossa vida diante do nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai Santo, Deus querido, a Tua palavra é tão rica e bela, Pai, onde nós podemos tirar ensinamentos, Pai, tremendos. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ler a Tua palavra, entender a Tua palavra e principalmente viver conforme a Tua palavra. Aplica essa palavra em nossos corações, Deus. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus, queridos. Nosso próximo encontro na Escola Bíblica Dominical, no domingo às 9 horas da manhã. E no domingo à noite, às 19 horas, nós teremos nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Participe das nossas reuniões. A gente tem trabalhado com temáticas diversas. E no domingo pela manhã a gente tem tratado sobre missão, visão e valores da igreja. A gente vai estar falando no próximo domingo sobre os valores da igreja. E no domingo à noite a gente vai estar falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que Deus abençoe a sua vida e até domingo às 9 horas da manhã. Forte abraço, queridos.